Oi pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Mariana Cassino, eu sou aluna de doutorado em Botânica no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em Manaus, o INPA, e eu trabalho com arqueobotânica, que é o estudo dos vestígios de plantas que nós encontramos nos sítios arqueológicos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que esses vestígios podem nos ajudar a contar um pouco da história indígena de longa duração no Brasil e também falar um pouco sobre a relação dessas populações indígenas com as suas plantas alimentícias. Bom, então, em primeiro lugar, o que são os sítios arqueológicos? Os sítios arqueológicos são qualquer lugar onde nós encontramos evidências materiais de ocupações humanas do passado. Então, aqui vocês têm, por exemplo, um abrigo, uma caverna, um sítio arqueológico localizado no estado de Minas Gerais, e aqui um sítio arqueológico a céu aberto localizado no estado do Amazonas. Nesses sítios, nós encontramos uma série de vestígios que estão relacionados às atividades cotidianas ou extraordinárias das populações que viveram nesses lugares. Esses vestígios podem ser artefatos de cerâmica e ferramentas feitas de rochas. Aqui, por exemplo, nesse sítio do Amazonas, vocês podem ver que está acontecendo uma escavação arqueológica e no perfil da escavação tem um monte de coisa aparecendo e são fragmentos de cerâmicas que foram produzidas pelas populações que viveram nesse lugar durante milhares de anos. Nós encontramos também nesses lugares ossos de animais que podem nos informar a respeito dos animais que eram consumidos pelas pessoas no passado. Encontramos ossos humanos que também são muito importantes para nos dar uma série de informações a respeito de como essas pessoas viviam. Encontramos também estruturas de terra que são alterações no relevo da paisagem. Nós encontramos montículos, canais de irrigação, valas defensivas, caminhos que ligam aldeias, que também nos informam sobre como essas pessoas transformavam as paisagens para que elas se tornassem mais seguras, mais agradáveis, confortáveis, mais produtivas. Encontramos também solos antrópicos, né? Vocês podem ver também aqui nessa escavação, nesse sítio arqueológico, um solo bastante escuro. Normalmente os solos na Amazônia, eles têm uma coloração amarela, alaranjada, e esse solo escuro que aparece nos sítios arqueológicos, ele destoa bastante dessa coloração. São solos que foram produzidos a partir das atividades humanas no passado, eram as suas lixeiras, as pessoas jogavam lixo, queimavam e ao longo do tempo foi se produzindo esse solo que é extremamente fértil e que hoje está presente em boa parte do bioma amazônico. E nós encontramos também restos de plantas, que são os vestígios que eu estudo. Bom, como que esses vestígios de plantas são encontrados nos sítios arqueológicos? A gente tem basicamente duas categorias de vestígios de plantas. Os macrovestígios, que são visíveis a olho nu, e os microvestígios, que a gente vai precisar de um microscópio para poder observá-los. Bom, os macrovestígios, basicamente, eles se encontram de duas formas nos sítios. Na forma de plantas secas, como esse feijão, que foi encontrado em um sítio arqueológico em Minas Gerais, como aquele que eu mostrei para vocês no slide anterior, ou então carbonizados. Normalmente a gente encontra as plantas geralmente carbonizadas, porque dessa forma elas se preservam melhor, né? Essas plantas secas a gente vai encontrar normalmente em abrigos, em áreas mais áridas, né? Como desertos, savanas, mas em geral as plantas carbonizadas se preservam melhor, como esse fragmento de um fruto de palmeira, que foi encontrado num sítio a céu aberto no estado do Amazonas, como aquele que eu mostrei para vocês também no slide anterior. E esses vestígios a gente vai coletar do solo desses sítios no momento da escavação e posteriormente identificar. Mas a gente também encontra microvestígios. Os mais comuns são os fitólitos. Os fitólitos são pequenas partículas de sílica que são encontradas no corpo das plantas. E essas partículas de sílica, elas têm um formato que é diagnóstico de muitas dessas espécies vegetais. Aqui, por exemplo, nós temos um fitólito de abóbora, né, que tem esse formato bem característico. Nós encontramos também amido, né? O amido é essa molécula de armazenamento de energia das plantas e, assim como o fitólito, ela também tem
um formato diagnóstico para algumas plantas. Essa imagem que vocês estão vendo é uma aglomeração de grãos de amido de mandioca. Então, quando a gente olha para esse amido, a gente sabe que foi produzido pela mandioca, ou seja, uma mandioca esteve ali. E, finalmente, o pólen, né, que é uma estrutura reprodutiva das plantas, que geralmente é mais utilizado para reconstituição paleoambiental, mas em algumas ocasiões ele também pode estar associado a atividades humanas. E o que é interessante desses microvestígios é que eles podem estar no solo, né, como os macrovestígios, mas eles também podem estar associados a outros tipos de vestígios arqueológicos, por exemplo, vasos cerâmicos, ferramentas líticas. Então, por exemplo, se eu encontro um fitólito como esse em uma vasilha cerâmica em um sítio arqueológico, eu posso concluir que uma abóbora foi preparada naquela vasilha em algum momento. Da mesma forma, se eu encontro um amido como esse daqui em um dente de ralador encontrado num sítio arqueológico, um dente de ralador feito de pedra, eu posso imaginar que em algum momento aquele ralador foi utilizado para ralar mandioca. E assim a gente consegue identificar várias práticas de processamento de alimentos a partir desses microvestígios. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de estudos arqueobotânicos que foram feitos no Brasil para vocês terem uma ideia da grande diversidade de plantas que são encontradas nos sítios arqueológicos do Brasil. Eu escolhi aqui 3 lugares onde foram feitas pesquisas arqueobotânicas para mostrar para vocês, mas tem um grande número de sítios arqueológicos em todos os biomas do Brasil que já foram estudados com relação ao seu registro arqueobotânico e vocês vão ver que é sempre muito interessante a diversidade de alimentos que eram consumidos pelas populações no passado. Aqui eu trouxe o sítio arqueológico Abrigo da Pedra Pintada, que é um abrigo localizado em Monte Alegre, no Pará, que é uma das ocupações mais antigas da Amazônia. E é muito interessante que a gente vê que desde o início da ocupação dessa região, entre 12 mil e 9 mil anos atrás, as populações que viviam ali já se alimentavam de uma variedade muito grande de espécies vegetais que eram encontradas na vegetação ali ao redor. Então foram encontrados fragmentos de buriti, de tucumã, de castanha da Amazônia, murici e jatobá, por exemplo. Aqui, né, vocês veem como é encontrado mais ou menos esses vestígios, né? Aqui um fragmento de jatobá. Mais tarde, ocupações um pouco mais recentes já estavam consumindo mais alguns alimentos, né? Então vocês veem que essa alimentação também é dinâmica. Ao longo do tempo, outras plantas vão chegando, né? O milho, por exemplo, aparece, a abóbora, o caju, o cajá, que é conhecido como taperebá na Amazônia, e o açaí. Então vejam só a grande diversidade de alimentos, e é interessante que a gente tem tanto alimentos que vêm da floresta ao redor, como alimentos que são exóticos e cultivados, como o milho e a abóbora. Esses alimentos chegam e são incorporados nas dietas locais. Um outro sítio arqueológico também na Amazônia, que é o Teutônio, esse é um sítio a céu aberto, localizado lá no sudoeste amazônico, também apresenta, como a Pedra Pintada, uma grande diversidade de alimentos. E ele também é um sítio que foi ocupado desde muito cedo, ele tem uma ocupação contínua por quase 10 mil anos. No início da ocupação, já são encontrados vestígios de mandioca, abóbora, feijão, piquiá, castanha da Amazônia, goiaba e outras raízes e tubérculos que não foram identificadas, mas a gente sabe pelo menos que são raízes e tubérculos. E é interessante que vocês podem ver que da mesma forma que lá na Pedra Pintada tem uma combinação de espécies arbóreas, palmeiras, que vêm da vegetação ao redor, e várias espécies que são cultivadas, como a mandioca, a abóbora, o feijão, né? Então, sempre a gente vai encontrar, ou melhor, muito frequentemente a gente vai encontrar essa combinação de práticas de manejo da vegetação para a alimentação das pessoas.
E aqui vocês podem ver também a diversidade de vestígios que foi encontrada nesse sítio, né? Tanto plantas carbonizadas, né? Palmeira aqui, né? O Enocarpus, o Patauá, um fragmento de castanha, um fragmento de feijão, piquiá, a goiaba, e aqui também alguns fitólitos. Lembram do fitólito da abóbora que eu mostrei para vocês, né? E alguns amidos, por exemplo, aqui uma aglomeração de grãos de mandioca, como aqueles que eu mostrei para vocês, para exemplificar, foram encontrados nesse sítio no sudoeste amazônico. Da mesma forma que no sítio que eu falei anteriormente, né, no Pará, aqui no Teutônio também, a dieta é dinâmica, novas plantas vão sendo incorporadas de acordo com as escolhas culturais das pessoas que estavam vivendo ali. Então a gente encontra já nas ocupações mais recentes milho, batata doce, inhame, araruta, que são plantas que são cultivadas e que foram trazidas de outras regiões, e essas pessoas que viviam nesse lugar passaram a consumir também. Aqui saindo um pouco da Amazônia, olhando para alguns sítios arqueológicos que são bem comuns no litoral do Brasil, os sambaquis, que são esses amontoados de conchas, que eram locais onde pessoas no passado viveram também. A gente encontra sambaquis tanto na costa, que são esses sambaquis ao longo da costa do Brasil, desde o sul até o norte, e a gente encontra também sambaquis fluviais, que são encontrados também na Amazônia e no sul do Brasil. Aqui é interessante uma análise de dentes que foram encontrados num sepultamento em um sambaqui em Santa Catarina. Não é exatamente esse, mas é um que é localizado próximo a esse aqui, que está ilustrando. Lembra que eu falei para vocês que a gente pode encontrar microvestígios de plantas em cerâmicas, em ferramentas líticas, mas a gente também pode encontrar esses microvestígios nos dentes. Então, quando a gente olha para esses dentes, vejam só o tanto de coisa que eles podem nos dizer. A gente acha um monte de amidos e fitólitos que foram consumidos pelas pessoas e que ficaram aderidos aos dentes dessas pessoas. Aí, com a análise desses dentes, vejam só, aqui eu coloquei só alguns, tá, gente? Fiz um recorte aqui, mas dá pra gente ter uma ideia da diversidade de plantas que eram consumidas pelas pessoas nesses sambaquis. Milho, batata doce, inhame, muitas palmeiras e a araucária, né, o pinhão da araucária, né, em ocupações mais tardias desse sambaqui em Santa Catarina. Então, a gente sempre vai ter uma combinação de espécies de plantas, sempre não, mas é muito comum a gente ter essa combinação de espécies de plantas arbóreas, de palmeiras que estão no entorno, na vegetação do entorno dessas áreas de habitação, com espécies que são cultivadas, como o milho, a batata doce, o inhame. Então, o que eu acho importante a gente destacar desses estudos arqueobotânicos é que as populações, desde que elas começaram a ocupar o que a gente chama hoje de Brasil, né, elas desenvolveram uma grande diversidade, né? Elas aderiram a uma dieta que é extremamente diversa, né? E que envolve uma série de práticas de manejo do ambiente que também é muito rica. Bom, e qual que é uma das implicações disso, né? De pessoas chegarem no lugar e passarem a utilizarem plantas para se alimentar, para se medicar, né? A gente ouve muito falar em domesticação de animais, mas os humanos também domesticaram uma série de espécies vegetais ao longo de todos os continentes, né? Nas Américas não foi diferente. Muitas espécies, muitas populações de plantas foram domesticadas pelas populações indígenas que viviam aqui no passado. E muitas das plantas das quais nós nos alimentamos hoje
são plantas que foram domesticadas pelas populações indígenas no passado. Então, quando a gente come mandioca, amendoim, milho, açaí, tudo isso são plantas que passaram pela mão dos indígenas no passado, eles as tornaram muito mais próprias para o nosso consumo e a gente deve a eles essa grande diversidade de alimentos que tem na nossa mesa hoje. O que é a domesticação de plantas? Ela envolve basicamente dois processos, a seleção e a propagação de populações de uma determinada espécie de plantas que são preferidas pelos humanos, né? Então, quando uma pessoa chega, consome um fruto, acha gostoso, é mais saboroso, esse aqui tem mais polpa, ela vai escolher esse fruto para replantar, para propagar. E ao longo do tempo, fazendo essa escolha, selecionando os melhores, os mais saborosos, que tem mais polpa, o que tem mais óleo, enfim, aquilo que é interessante para a pessoa e plantando as sementes daqueles frutos que são mais interessantes, ao longo do tempo vai tendo um melhoramento genético dessa planta, que é o que a gente chama de domesticação. Então, só para vocês terem uma ideia do tanto que essas plantas podem ser alteradas pela ação humana, eu trouxe aqui uma foto da pupunha, que é uma palmeira que é domesticada, foi domesticada no sudoeste da Amazônia. E aqui no centro vocês têm a pupunha selvagem e aqui a pupunha domesticada. Vejam a diferença de tamanho de fruto, né? E isso é o resultado da ação humana, da seleção e da propagação da pupunha ao longo de milhares de anos. E isso aconteceu com muitas plantas, né? Por exemplo, a mandioca. A mandioca foi domesticada no sudoeste amazônico há mais ou menos 10 mil anos. E vejam só que interessante, aqui eu trouxe uma imagem de um sítio arqueológico que está localizado nessa região de domesticação da mandioca, na Bolívia, né? Fica na Bolívia e no Brasil, mais ou menos onde tem aquele sítio que eu mostrei para vocês, o Teutônio, né? Que também está no sudoeste amazônico, essa região de domesticação da mandioca. Nessa região a mandioca foi domesticada, já foram encontrados vestígios de mandioca há mais de 10 mil anos aqui, ou seja, as pessoas de fato há mais de 10 mil anos começaram a usar e a domesticar a mandioca nessa região, mas vejam que interessante, lá no Panamá a gente já encontra vestígios de mandioca há 8 mil anos. Nessas ferramentas líticas aqui, né, nesses pilões, foi encontrado amido de mandioca, né? Então, o que isso quer dizer? Que as pessoas domesticavam em determinadas regiões e elas trocavam, esses alimentos migraram muito cedo na mão das populações indígenas. Então, não somente eles estavam melhorando essas plantas, né, tornando-as mais saborosas, mais energéticas, mas eles também estavam trocando essas plantas, né? A mesma coisa aconteceu com o milho, ele fez o caminho contrário da mandioca. Então, vejam só, lembrando da mandioca, né, ela foi domesticada aqui no sudoeste amazônico e 8 mil anos atrás ela já estava aqui na região do Panamá. O milho ele foi domesticado nessa região sul do México há mais ou menos 9 mil anos, mas ele também migra bem cedo para outros lugares ao sul, inclusive chegando aqui na região do sudoeste amazônico, naquele mesmo lugar que eu mostrei para vocês, em que a mandioca foi domesticada, há mais ou menos 7 mil anos atrás, o milho já tinha chegado ali. Então, essas populações que estavam em vários lugares aqui dos continentes americanos, domesticando plantas, né, fazendo seus experimentos, estavam também trocando essas plantas, né? O amendoim também, ele foi domesticado aqui na região do Brasil Central e ele também chega bem cedo na região aqui norte da América do Sul. Bom, essas trocas, né? Tudo isso tem um impacto na paisagem das pessoas, né? Vocês viram quando eu mostrei para vocês os vestígios de plantas que são encontrados, né? À medida que o tempo vai passando, o milho vai aparecendo nos sítios arqueológicos, outras espécies vão aparecendo, vão sendo cultivadas. Então, essas paisagens onde plantas são cultivadas, elas são extremamente dinâmicas, né? As paisagens onde as pessoas viveram no passado são muito dinâmicas. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem
uma aldeia indígena localizada no Vale do Javari, e vocês podem ver que no entorno da habitação das pessoas a gente tem uma paisagem bastante modificada, toda cultivada com espécies úteis. Aqui a gente tem uma paisagem completamente transformada, né, com plantas que são utilizadas na alimentação, né, na medicina e em outras atividades das pessoas. Mas essa alteração da paisagem, ela não ocorre só no entorno das áreas de habitação, né? Ela ocorre de forma mais sutil em distâncias bem maiores. O que acontece, por exemplo, quando uma pessoa sai para uma caçada, um grupo de pessoas sai para uma caçada, às vezes fica vários dias fora, fazendo pequenos acampamentos. Essas pessoas vão se alimentando pela floresta, fazendo trilhas, elas se alimentam de espécies de frutos que elas vão encontrando, e elas vão dispersando esses frutos, elas vão escolhendo aqueles frutos que elas mais gostam, se alimentam deles e deixam as sementes, seja nos acampamentos, seja pelas trilhas, onde elas vão jogando essas sementes de forma consciente ou inconsciente. E ao longo do tempo, o que vai acontecendo? Essas paisagens por onde essas pessoas vão andando na mata, essas trilhas, esses acampamentos, eles vão sendo enriquecidos com essas espécies vegetais que são alimentícias, que elas acham mais gostosas, mais saborosas. Então, essa domesticação de plantas, ela não ocorre somente com essas plantas que são cultivadas ao redor aqui dos assentamentos, elas ocorrem também nas áreas de mata. Então, e é muito interessante isso, que isso ao longo do tempo vai transformando a paisagem. Essa paisagem vai se tornando mais rica de plantas úteis, de plantas alimentícias. Tem um trabalho bem interessante que foi feito na Amazônia, que mostra que a riqueza e a abundância de espécies arbóreas domesticadas é maior próximo aos sítios arqueológicos da Amazônia. Ou seja, as populações que viveram aqui no passado enriqueceram as suas paisagens, tornaram essas paisagens mais abundantes de espécies domesticadas, mas também mais ricas, ou seja, com mais espécies úteis. Isso também está relacionado a essas trocas. Então, gente, ao longo do tempo, não somente na Amazônia, mas em todos os biomas brasileiros, vão se formando o que a gente chama de florestas culturais, que são essas florestas que são completamente transformadas pela ação humana, mas elas não deixam de ser florestas, né? É interessante porque muitas vezes a gente ouve falar que a Amazônia é uma floresta intocada, uma floresta virgem, mas na verdade ela é uma floresta que tem uma influência muito grande das populações indígenas do passado. E isso não é só a Amazônia, né? Todos os biomas no Brasil têm influência na sua composição, na sua estrutura florística da ação humana, e isso acontece em todos os continentes do mundo. Aqui eu trouxe umas fotos para ilustrar, né? Um castanhal na região do Médio Solimões, que é o resultado de ocupações humanas. Esse aqui é um grande sítio arqueológico. Aqui um caioezal. O caioé é uma palmeira que é chamado de dendê amazônico, né? Ele produz frutos com bastante óleo. E essa planta ela é indicadora daqueles solos antrópicos, daquela terra preta de índio que eu mostrei para vocês. Sempre quando você vê uma concentração de caioés, você pode procurar que você vai achar terra preta e cacos de cerâmica. Isso é muito interessante porque a gente vê que não são só aqueles vestígios que eu mostrei para vocês no começo que são indicadores de antigas ocupações humanas. E nem são só aqueles vestígios de plantas que eu mostrei para vocês, carbonizada, seca, os fitólitos, os amidos. Não, às vezes as plantas vivas nas paisagens de hoje também são indicadoras dessas antigas ocupações humanas. Aqui, por exemplo, uma mata de araucária, que também tem a sua dispersão completamente relacionada com a dispersão de povos indígenas no sul do Brasil, que se alimentavam do pinhão, e ainda hoje ela é uma planta muito importante para as populações locais no sul do Brasil. Aqui um açaizal na ilha de Marajó, né? O açaí hoje ele é mundialmente conhecido como um alimento extremamente energético, e é muito interessante que hoje, quando a gente vai na ilha de Marajó, nessa região do estuário amazônico, a gente vê muitos açaizais, né? Eles são muito importantes na subsistência das famílias locais hoje, as famílias ribeirinhas que vivem ali. Mas escavações que foram feitas nessa mesma região nos anos 80 identificaram entre o registro arqueobotânico
vestígios de açaí, ou seja, as populações indígenas que viveram ali 1000 anos atrás também estavam consumindo esse açaí que é tão importante hoje para as populações que vivem ali. E uma coisa que eu queria pontuar para vocês, para finalizar, é que essas paisagens culturais que a gente encontra ao longo de todos os biomas do Brasil, são as paisagens em que essa diversidade de alimentos que a gente identifica ao longo do registro arqueobotânico, é nessas paisagens que essa diversidade de alimentos se mantém, se renova, né? E essas paisagens são guardadas pelas populações indígenas e tradicionais, né? Essas populações são as guardiãs dessas paisagens culturais. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, povos Yanomami processando a pupunha, né, que eu falei para vocês, que é uma palmeira domesticada super saborosa, muito nutritiva, né? As pessoas que conhecem a Amazônia sabem que é um alimento muito comum aqui. Aqui, mulheres indígenas no Xingu carregando pequi, né? O pequi é uma planta que foi domesticada na região do Xingu. Até hoje é um alimento muito importante, uma planta muito importante para as populações do Xingu, né? E as populações do Xingu reflorestam muitas áreas que são desmatadas por outras forças, né, que vêm de fora. Com o pequi, é uma planta muito importante, eles produzem muitas coisas a partir do pequi. Aqui uma roça indígena no Alto Rio Negro, uma roça tuiuca, sempre muito diversa, né? As plantas são cultivadas com práticas que são transmitidas de geração em geração e vêm de muito longe, né? E aqui mulheres andando por uma trilha, né? São colhedoras de babaçu. Vocês podem ver um pouquinho como que se dá essa trilha, vocês podem ver esses cestos que são carregados e muitas vezes uma plantinha que vai cair ali do cesto, um frutinho que vai cair do cesto, ele vai contribuir para o enriquecimento dessas trilhas, né? Então, essas paisagens, né, que a gente identifica hoje como paisagens culturais, elas são um produto, um legado das populações indígenas do passado e elas são mantidas hoje pelas populações indígenas do presente. Essas populações que vivem nas terras indígenas, as populações tradicionais que vivem nas unidades de conservação de uso sustentável e em outras terras ainda não demarcadas, né? Então, eu queria pontuar aqui a importância dessa relação entre pessoas que vivem, que mantêm essas paisagens, que são paisagens muito biodiversas e que sustentam toda a diversidade de alimentos que foi produzida culturalmente a partir das escolhas das populações indígenas, desde um passado muito remoto, né, mais de 10.000 anos atrás, até o presente, né, porque essas escolhas são dinâmicas, essas pessoas continuam cultivando, selecionando, propagando e transformando essas paisagens. Então, a mensagem que eu queria deixar é que está tudo muito interligado, né? Essa história indígena de longa duração, com os alimentos que a gente tem hoje na nossa mesa, a possibilidade que nós temos de ter uma mesa muito diversa, muito rica, muito cheia de energia, de nutrientes, e as paisagens que resistem hoje no Brasil contra as forças externas, né, do agronegócio, da mineração. Então é fundamental que a gente entenda que a nossa soberania alimentar ela está completamente ligada à resistência dessas populações que são as responsáveis também pela domesticação dessas plantas. Bom, espero que tenha sido claro e é isso, gente. Eu vou ficar por aqui. Um abraço, até mais.